Shalom, meus queridos estudantes da Palavra de Deus. Aqui falamos de Ladinha, Minas, pastor Imar, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Sociologia e Geografia, cadeira efetiva. E também temos outros cursos, adicionamos História, adicionamos Filosofia, Ensino Religioso. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Essa é a logomarca do CCBB. Ele mantém o seminário. Bereshit é a Faculdade Bereshit. A faculdade apresenta os cursos de mestrado e doutorado livres e os seminários, cursos de teologia. Lembrando que nossos cursos não são chancelados pelo MEC, são cursos livres, né? Os cursos teológicos até o ano de 2004, com parecer 64 do MEC, não havia curso reconhecido pelo MEC de teologia. A partir daquela data, foi então expedido o parecer 64/2004, que facultava a quem detinha curso livre de teologia que tivesse segundo grau, poderia requerer, diante de uma faculdade que tivesse o curso autorizado, que naquela época não havia ainda curso reconhecido de teologia superior, que pudesse então converter, fazer a convalidação, a integralização dos créditos. Nós aqui nessa região mineira aqui, fomos um dos primeiros a fazer, e depois, através do nosso CCBB, que abrimos um convênio com a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM, que está com a sede em Roraima, Boa Vista, e conseguimos então matricular aqui mais de 60 alunos que fizeram e concluíram a convalidação. Hoje são portadores do curso superior de Teologia. Nós aqui no início, eu fiz em 2007, pela Faculdade de Teologia Sul-Americana, lá em Londrina. Tivemos presencialmente lá durante uma semana e fizemos um ano em modelo à distância. Então, nós estamos tratando aqui do curso intermediário e a matéria é o último bloco da história do cristianismo. Na aula inicial, nós fizemos a introdução sobre a matéria e hoje contaremos um pouquinho de como aconteceu essa supremacia do bispado de Roma sobre todos os outros bispados, a partir do ano 400 e depois do ano 600, quando o imperador Focas determinou que o bispo de Roma, então, seria a autoridade máxima no catolicismo romano. Mas nós tivemos, então, algumas divisões nesse contexto aí. E quando a igreja iniciou, começou por Jerusalém, depois Antioquia, Paulo, quando saiu para as viagens missionárias, já estava em Antioquia. Diz o texto de Atos 13 que havia em Antioquia bispos e apóstolos, Paulo e Lúcio de Menahem, Colasso, criado com Herodes e tal, e havia então ali alguns obreiros de Deus naquela cidade, foi um polo. Depois ali, quando teve a invasão de Alexandre, bastante anos depois, no ano 300 e pouco, foi criado então também o apostolado em Alexandria. Depois foi criado em Constantinopla, com a divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente, e também com a sede em Roma. Então nós tínhamos 5 locais, que são chamados assim, 5 grandes bispos. E depois, como o poder do Império, a capital do Império era Roma, foi atraindo cada vez mais o poder para o bispo de Roma, aí começou a ser chamado Papa, e depois, a partir do ano 400, quando chegou no ano 600, já estava consolidada essa liderança do bispo de Roma sobre toda a Igreja Católica Apostólica Romana. Então a Igreja Ortodoxa, que se separou, viria se separar no cisma de Miguel Celulari, no ano 1054, ela foi distanciando. A Igreja Ortodoxa surgiu daí, dessa divisão, dessa facção. Eles não aceitaram o comando de Roma e por isso quiseram manter a sua linha diretamente segundo o entendimento que eles tinham das Sagradas Escrituras. E daí levou o nome de ortodoxas. Doxa quer dizer glória, orto, reta. Então seria a igreja reta, Ela usa a língua grega, E o bispo lá, em vez de chamar bispo, chama patriarca. A liturgia é toda feita na língua grega antiga e também na língua eslava. Hoje os ortodoxos entendem pouco dessa liturgia, devido ao dialeto ter mudado consideravelmente. Ao fim do primeiro milênio, certos missionários entre os eslavos foram à Rússia para evangelizar o povo. E gradualmente a religião ortodoxa espalhou-se pelo vasto território russo, e hoje acabou que ela ainda é a religião oficial do Estado russo, a religião ortodoxa. No ano de 1453, com a queda de Constantinopla, toda a Península Balcânica também acabou sendo
influenciada. Os maometanos derrubaram as igrejas cristãs, mas deixaram a Catedral de Santa Sofia em Constantinopla, convertendo em uma mesquita, templo maometano, mudando, tirando a cruz e colocando a lua crescente, que é o símbolo do muçulmano, né? E então a igreja ortodoxa, sendo perseguida, ficou reduzido o número de seus adeptos. E muitos fugiram, levando livros e a língua grega para a Europa Ocidental. Até então estava a igreja ortodoxa mais centralizada, localizada na Rússia e na região oriental. Com a queda de Constantinopla em 1453 e a perseguição dos muçulmanos e os maometanos, ela se espalhou então pelas aquelas regiões todas da Europa Ocidental. A igreja ortodoxa, a reforma não influiu na igreja ortodoxa, naquele tempo da reforma, em 1500 e pouco, porque Melancto, companheiro de Lutero, escreveu ao patriarca de Constantinopla, dando um relatório das doutrinas luteranas, segundo a Confissão de Augsburgo, sugerindo que a igreja oriental aceitasse. Todavia, o patriarca não aceitou o credo de Calvino. E durante o século XIX, diversos países balcânicos conquistaram sua independência. Quando estourou a guerra em 1917, né, naquela região ali da Iugoslávia, ali, onde é a Macedônia hoje, e Eslovênia, Croácia, etc. Então, acabou que proibiu qualquer religião do país, ou mesmo que nela entrasse a Bíblia. Temos também nesse tempo aí, desse cisma, dessa divisão, a igreja na Armênia. É o país chamado Armênia, que hoje existe novamente, né? Ficava entre o Mar Negro e o Cáspio. Ali o cristianismo também ficou bastante corrupto, e no fim do século passado, na primeira metade desse século, quase toda a nação foi exterminada pelos turcos, dos protestos constantes do governo inglês. Hoje o povo que ainda resta é muito pobre e espalhado. A igreja cóptica, chamada também igreja do Egito, né? Ela ainda existe no Egito e na Abissínia. A Abissínia é uma região próxima da Etiópia. Quando os maometanos conquistaram o Egito, os cristãos sofreram perseguições, mas muitos continuaram firmes na fé. E a Abissínia não foi conquistada pelos árabes. A sede do patriarca é Alexandria, sempre foi, né? E é ele quem sempre nomeia o bispo de Abissínia. Este país foi evangelizado por Frumêncio, que entrou ali no ano 330, templo de Constantino. A religião é um cristianismo corrupto. No século XVI, a Igreja Romana enviou missionários portugueses à Abissínia, tiveram bom êxito no princípio, mas depois foram expulsos. Durante o presente século, diversos missionários ingleses têm trabalhado no país, foram auxiliados pelo imperador Haile Selassie, na Etiópia, né? Ele era um homem de fé e retidão, mas foi obrigado a fugir na guerra de 1935, quando os exércitos da Itália conquistaram o país. No tempo da neocolonização, a Itália colonizou a Etiópia. O governo italiano expulsou todos os missionários e os italianos mataram muitos dos crentes indígenas. Mas em 1941, os italianos foram expulsos pelos exércitos britânicos e o imperador voltou à sua pátria e prometeu ajudar tanto quanto fosse possível, então, naquela época. Vamos agora para a igreja no Ocidente. A história da igreja que nós estamos contando aqui é realmente a história da igreja do Ocidente, né? Nós não localizamos nosso foco na igreja ortodoxa do Oriente. Mas devemos notar que no início, uma coisa interessante a falar sobre aquela visão profética da igreja das 7 cartas do Apocalipse, é que enquanto 3 cartas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, são localizadas, aconteceram naquele período e se extinguiram, as demais cartas, a obra de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são recorrentes, são contínuas. Continua aqueles períodos escritos naquelas cartas, continuam ocorrendo ainda hoje. Marcada pela volta de Cristo, que é o final da história de Laodiceia, né? Então, Tiatira representa a igreja de Roma plenamente desenvolvida. Sardo, as igrejas protestantes no seu desenvolvimento. Filadélfia, os diversos avivamentos ou revivificações. Nome difícil, né? Que tem surgido nos últimos séculos. E Laodiceia é a igreja atual, né? Então, nesse tempo todo aí, a Bíblia no início foi proibida de ser usada, né? Tivemos o Concílio de Toledo, que proibiu a leitura da Bíblia. Somente os bispos, os padres, tinham acesso à Sagrada Escritura. Era proibido o leigo, nem havia também exemplares, né? Só depois da Reforma, quando começa a tradução para a língua nativa,
é que a Bíblia foi difundida no meio do povo. Até então a Bíblia só estava disponível na língua latina, que era a língua oficial da Igreja Romana. Então não havia meio de se ler a Bíblia. Então as traduções ocorreram a partir da Reforma. Todos os reformadores, a primeira tarefa que eles tinham em mão era colocar a Bíblia na mão do povo, para que o povo pudesse ler e verificar com seus próprios olhos a corrupção da igreja na época. Então, vamos ficando por aqui. No próximo bloco começaremos a entrar em país por país, mostrando o impacto das reformas em cada país. Fica na paz, tchau, tchau.